Meu nome é Latrice. Aos 25 anos, o envelope repousava ao lado do meu prato como uma ameaça vestida de branco. Meu nome digitado em letras maiúsculas, centralizado. Sem caligrafia, sem calor, apenas precisão estéril. Meu pai nem sequer me olhou quando abri. 2.500 por mês, ele disse, como se estivesse lendo uma conta de luz. Inclui aluguel, internet, eletricidade e sua parte nos custos da casa. Pisquei diante da lista detalhada. 1.200 de aluguel básico. 400 de utilidades. 900 de contribuição doméstica. No final, escrito a vencimento no dia 1º, multas por atraso se aplicam, repousava ao meu lado como sentença. Aspen girava o macarrão no garfo. Suas unhas estavam recém-feitas, a tela do celular brilhava com algum tutorial de skincare de influencer. Ela nem levantou os olhos. Mas a Aspen não a comecei. Ela ainda está descobrindo o que quer da vida, interrompeu minha mãe suavemente, a voz melosa. Você tem 2 empregos, Latrice. Você é estável. É hora de aprender responsabilidade adulta. Eu sou instável porque não tenho um único dia de folga há 6 meses. Porque trabalho das 8 horas às 16 horas no banco e depois corro pela cidade para servir mesas até meia-noite. Porque recorto cupons, pulo o café da manhã e ainda moro no quarto que pintei quando tinha 10 anos. Olhei de novo para a fatura. Cada número era como uma acusação. Quando isso começa? Perguntei baixinho. Semana que vem, respondeu meu pai. Confiamos que você pode lidar com isso. O garfo da minha mãe tilintou no copo. E só para ficar claro, pagamentos atrasados têm multa de $50. É assim que o mundo real funciona. Assenti, porque o que mais eu poderia fazer? Dobrei o papel com cuidado, coloquei no bolso e me levantei antes que o peso no meu peito abrisse alguma rachadura por dentro. Se você já se sentiu traído pelas pessoas que deveriam ser seus maiores apoiadores, me diga de onde você está assistindo. No andar de cima, abri meu laptop e conferi meu saldo bancário. Não estava bom, mas também não estava zerado. Fiquei encarando a tela por muito tempo. Depois abri uma nova planilha, escrevi no topo a recibos de aluguel e comecei a digitar. Lá embaixo, Aspen ria de alguma coisa no celular. Adicionei outra coluna, despesas que eles não pagam. Eu estava aprendendo, só não a lição que eles achavam que estavam me ensinando. E quando abri minha fatura do cartão de crédito, vi o nome dela na conta. No fim da semana, já tinha feito 5 turnos no banco, 3 fechamentos no restaurante e comido exatamente 4 refeições completas. Meus pulsos doíam de carregar bandejas. Minhas pernas latejavam de tanto tempo em pé. Minha caixa de entrada estava cheia de alertas de cheque especial e lembretes de aluguel. Quando cheguei em casa na sexta-noite, Aspen estava esparramada no sofá da sala, usando um dos meus moletons antigos como se fosse dela. Na TV, passava a reprise de algum reality de namoro. Na mesa de centro, um pacote da Amazon com meu nome comprado com o meu cartão. Aspen, disse eu, erguendo o pacote. Você usou meu cartão de novo? Ela nem piscou. Você disse que eu podia uma vez. Aquilo foi meses atrás, para comprar livros. Ela deu de ombros. Ué, você nunca mudou o login. Fiquei olhando para ela, esperando pelo menos um sinal de arrependimento. Nada. Só o riso enlatado da televisão. Mamãe entrou da cozinha, enxugando as mãos no pano de prato. O que está acontecendo? Ela ainda está usando meu cartão de crédito, falei baixo. Mamãe suspirou, como se já estivesse entediada com a conversa. Latrice, a Aspen está tentando encontrar o caminho dela. Você é quem tem renda estável. Por que não se apoiam em vez de ficar fazendo conta? Engoli o nó na garganta. Eles não viam aquilo como roubo. Viam como algo esperado. Natural. Eu ganhava. Ela consumia. E para eles, isso era equilíbrio. Naquela noite, sentei na cama e abri o aplicativo do banco no celular. Havia cobranças que eu não reconhecia, cosméticos, assinaturas de streaming, kits de refeição, nenhuma delas minha, todas cobradas no cartão vinculado à nossa conta de Wi-Fi familiar. Abri minha planilha e criei uma nova aba, Gastos da Aspen.
Depois abri outra guia do navegador e digitei: como contestar uso não autorizado de cartão de crédito por familiares. Não apertei Enter. Em vez disso, abri mais uma guia e pesquisei: como abrir conta poupança de alto rendimento. Abri a conta na minha hora de almoço, numa terça-feira. Não na agência onde eu trabalhava, muito visível, mas em uma cooperativa de crédito do outro lado da cidade. Usei meu e-mail de trabalho, criei uma nova caixa postal para correspondência e depositei o pequeno bônus que havia ganho no último trimestre por bater as metas, $1.000. Um começo silencioso. Naquela noite, atualizei minha planilha aba por aba: pagamentos de aluguel, contribuições de utilidades, compras de supermercado que eu havia feito sem ninguém pedir. Criei colunas com cores: verde para pagamentos confirmados, amarelo para cobranças em disputa, vermelho para os rastros digitais da ASP nas minhas contas. Cada clique era como recuperar um fôlego. 2 dias depois, eu estava conferindo depósitos no meu guichê quando Ezra se inclinou sobre a divisória com seu sorriso preguiçoso de sempre. Você parece estar se preparando para um julgamento. Talvez eu esteja, murmurei. Ele ergueu a sobrancelha. Eu expliquei. Não tudo, mas o suficiente. A cobrança de aluguel, os gastos da Aspen, as regras não ditas da nossa casa. Quer ver uma coisa? Ele perguntou, puxando o registro público de hipotecas na tela. Seus pais refinanciaram no ano passado. Estão inadimplentes, pelo menos 90 dias atrasados. Pisquei, atônita. Mas eu estive pagando. Eles não estão te ensinando nada, ele disse. Estão mantendo as luzes acesas com o seu salário. Isso não é responsabilidade. É dependência. Mais tarde naquela noite, fiquei encarando novamente minha planilha. Adicionei uma nova linha em negrito abaixo de a contribuição da hipoteca. Digitei: isso não é sobre me ajudar a crescer. É sobre impedi-los de afundar. Então fiz 2 cópias, uma no meu desktop, outra na nuvem. Nomeei a pasta Provas. Fechei a tela e me deitei na cama, tentando calcular quanto tempo levaria para juntar o suficiente para ir embora. O número era grande demais, as horas de trabalho, infinitas. Mas eu já não estava apenas trabalhando. Eu estava registrando e registrando. Eu estava aprendendo. E isso já podia ser uma forma de resistência. Tudo começou quando Ezra deslizou o celular pela mesa da sala de descanso, durante um almoço tardio. Olha isso, disse ele. Casa retomada pelo banco, 3 quartos, bairro decente, preço muito abaixo do mercado porque o dono está desesperado para vender. Esperei encontrar uma casa detonada, mas as fotos mostravam piso de madeira, janelas limpas, até um pequeno quintal. Não era glamouroso, mas parecia possível. Eu não posso comprar uma casa, falei, embora minha voz não soasse tão segura. Ezra deu de ombros. Hoje não, mas talvez não esteja tão longe quanto você pensa. Você tem economizado, certo? Assenti devagar, lembrando do saldo na minha conta secreta, crescendo um pouco mais a cada semana. Não era o suficiente para a casa dos sonhos, mas talvez para um ponto de partida. Naquela noite, depois do meu turno no restaurante, fiquei acordada até tarde lendo tudo o que conseguia encontrar. Como comprar uma casa através de uma LLC. Maneiras de manter transações imobiliárias privadas. Formas de proteger identidade pessoal em registros públicos. Ao amanhecer, eu já tinha um plano. A senhora Vega, cliente antiga do banco e corretora de imóveis semi-aposentada, me encontrou em um café de esquina. Ela sempre tinha sido gentil, atenta, mas nunca intrometida. Quando expliquei o que precisava, ela não se surpreendeu. Vamos abrir uma Shell LLC. Você será a única membro, mas seu nome não vai aparecer nos papéis de compra. Só Vanquish Properties LLC. Sorri ao ouvir o nome. Por que Vanquish? Foi você quem escolheu, disse ela, com um leve sorriso. Foi a primeira coisa que escreveu quando perguntei do que isso tudo realmente se tratava. Eu não lembrava de ter escrito aquilo, mas gostei do som. Firme. Definitivo. A papelada avançou rápido. Ezra me ajudou a preparar os dados financeiros. A senhora Vega cuidou dos registros e, na semana seguinte, eu já tinha uma pasta com o nome da LLC e uma checklist intitulada Operação Saída.
Todas as noites, eu encaixotava algumas coisas, roupas, livros, cadernos de desenho antigos, tudo o que eu não queria deixar para trás. Guardava no porta-malas do carro e, nos intervalos do almoço, levava para um depósito alugado. Ninguém perguntou onde foi parar minha estante. Ninguém percebeu meu armário esvaziando. Aspen estava ocupada demais com sua ring light e os vídeos de corredor. E meus pais? Só presumiram que eu estava cansada. Não estavam errados. Eu estava cansada. Mas, pela primeira vez, não parecia rendição. Parecia planejamento. Escolhi uma terça-feira. Todos estariam fora. Aspen tinha aula de pilates, que ela só frequentava pela metade, mas nunca deixava de ir. O clube do livro da minha mãe se reunia no centro comunitário. Meu pai jogava raquetebol com homens que riam alto e se cumprimentavam como se ainda estivessem no colegial. Eu tinha ensaiado o tempo até o minuto. Naquela manhã, Ezra me ajudou a colocar as caixas mais pesadas no porta-malas dele, sob a desculpa de uma carona para o trabalho. O resto, meus itens de higiene, a última gaveta de roupas, meu laptop coube direitinho no banco de trás do meu carro. Deixei minha chave no criado mudo. Na mesa da cozinha, coloquei uma única folha de papel dobrada ao meio. Na frente, lia-se apenas: asterisco asterisco latrice. A partir de hoje, estou me mudando. O aluguel não é mais devido. A internet e todos os serviços vinculados ao meu nome serão desconectados em até 24 horas. Por favor, encaminhe qualquer correspondência para o endereço registrado no banco. L. Asterisco asterisco. Sem emoções, sem explicações. Apenas os fatos. Fiquei um segundo no batente da porta, deixando o silêncio da casa se instalar no meu peito. O corredor ainda cheirava ao limpador de limão que minha mãe sempre usava, e a porta de Aspen estava entreaberta, derramando a luz lilás da lâmpada de sal. Meus troféus antigos ainda enfeitavam a lareira. Debate, feira de ciências, presença perfeita, conquistas das quais eu já tinha crescido, mas que eles mantinham expostas como prova de que haviam criado alguém útil. Fechei a porta atrás de mim sem olhar para trás. No carro, peguei o celular e fui descendo pela lista. Mãe, bloqueada. Pai, bloqueado. Aspen, bloqueada. O silêncio veio na mesma hora, como desligar uma máquina que vinha zumbindo sob a minha pele por anos. Mais tarde, naquela tarde, a senhora Vega ligou. Sua proposta foi aceita. A Vanquish Properties é oficialmente dona do imóvel. Fecharemos em menos de 30 dias. Encostei a testa no volante e fechei os olhos. Não era alívio. Ainda não. Mas a certeza silenciosa de que a saída já não era mais fantasia. Era concreto. Era meu. Estacionei o carro em frente ao meu subaluguel temporário, um quartinho de hóspedes na casa da irmã do Ezra, e carreguei as primeiras coisas. Naquela noite, dormi sem tampões de ouvido. Sem passos no andar de cima. Sem Aspen gritando no celular. Sem máquina de lavar rodando madrugada dentro. Só respiração e quietude. Na manhã seguinte, ao conferir minhas economias, acrescentei uma nova linha logo abaixo do total. O último aluguel pago, nenhum. Eles me encontraram mais rápido do que eu esperava. A carta devia ter chegado naquela manhã. Um envelope simples, tinta preta, endereçado à residente atual. Dentro, um aviso formal: a hipoteca da casa deles havia sido oficialmente transferida para a Vanquish Properties LLC, com efeito imediato. Pouco depois, a senhora Vega me mandou uma foto, minha mãe ao receber a correspondência, pálida, de boca aberta, agarrando o papel como se ele pudesse mordê-la. Meu pai estava atrás dela, os olhos duros, furiosos, percorrendo cada linha da página. À noite, eles estavam na minha porta. Observei-os pelo olho mágico. Meu pai, de polo engomada, maxilar travado. Minha mãe torcendo as mãos. Aspen atrás deles, braços cruzados, óculos de sol no alto da cabeça como se fossem armadura. Abri a porta pela metade, ficando no batente. Latrice, começou minha mãe, a voz leve, como se nada tivesse acontecido. Recebemos uma carta. Uma empresa assumiu a hipoteca. Achamos que houve um engano. Não houve, respondi.
A testa do meu pai se franziu. Você sabe alguma coisa sobre a Vanquish Properties? Sei. Não precisei dizer mais nada. Minha mãe se mexeu, lançando um olhar nervoso para Aspen. Querida, a Aspen vai precisar de um lugar para ficar enquanto resolvemos isso. Só temporário. Você sempre foi tão responsável. Assenti lentamente, fingindo pensar. Sofá da garagem. 2.500 por mês. Multa por atraso incluída. A cabeça de Aspen virou na minha direção num estalo. Você tá falando sério? Seríssima, respondi. Vocês me ensinaram bem. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso não é um jogo, Latrice. Somos sua família. Inclinei a cabeça. E vocês também eram quando me entregaram uma fatura digitada e chamaram de amor. A voz da minha mãe falhou. Não era nossa intenção. Eu sei exatamente qual era a intenção de vocês, disse. E eu aprendi. Dei um passo para dentro e fechei a porta. As vozes deles ficaram abafadas pela madeira. Sem gritos, sem batidas. Apenas o silêncio oco de quem, finalmente, tinha perdido o controle. Fiquei imóvel por um instante, depois me virei e caminhei até a mesinha onde meu laptop me esperava. A pasta chamada Documentos da Hipoteca já estava aberta. Adicionei um novo arquivo abaixo dela, Registro de Interações. Primeira visita. Eu não os convidei de volta. Ainda assim, eles apareceram de novo. Dessa vez, não bateram logo. Ficaram parados na beira da varanda, como se esperassem permissão. Abri a porta devagar. E não dei passagem. Precisamos conversar, disse meu pai. Já imaginei, respondi. Entrei em casa sem dizer mais nada. Eles me seguiram. Conduzi-os até a cozinha, onde 3 cadeiras já estavam dispostas e um envelope pardo repousava sobre a mesa. Sentei-me primeiro e deslizei o envelope na direção deles. Minha mãe abriu. Lá dentro estavam 2 anos de registros. Cada pagamento de aluguel. Cada taxa de atraso. Divisão de contas de luz e água. Recibos de supermercado. Cobranças de cartão de crédito feitas no nome da Aspen. Demorou alguns minutos para entenderem o que estavam olhando. Eu guardei cada documento, disse. Porque vocês me ensinaram a fazer isso. Aspen ficou rígida, braços cruzados, fingindo não ler por cima do ombro da minha mãe. Meu pai permaneceu em silêncio até encontrar a última página, a escritura do imóvel. O que é isso? Perguntou, a voz seca. É a escritura da sua casa, respondi. Agora pertence a Vanquish Properties. Os olhos dele percorreram a página uma vez, depois outra. Isso é real. Sim. Mas como? Vocês me deram educação, e eu a coloquei em prática. Ele agarrou a borda da mesa. Os ombros foram caindo devagar, como um homem se desfazendo por dentro. Estávamos tentando te deixar mais forte. Vocês me deixaram em silêncio, retruquei. Me deixaram exausta. Mas eu aprendi a registrar. Aprendi a sobreviver. E aprendi a vencer. Minha mãe estendeu a mão trêmula sobre a mesa. Latrice, por favor. Levantei-me. A hipoteca está registrada em uma entidade legal. Vocês receberão um novo cronograma de pagamentos na próxima semana. Se quiserem negociar, usem o e-mail que veio na carta. Os olhos do meu pai não saíam da escritura. As mãos dele ainda tremiam. Acompanhei-os até a porta, abri e esperei até que os 3 saíssem. Aspen não disse nada. Antes de fechar, entreguei o envelope para minha mãe. Vão precisar disso, falei. É tudo o que vocês me ensinaram. O quarto que escolhi ficava de frente para o leste. Assim, recebia o sol da manhã por inteiro. Pintei as paredes de um branco suave e estendi o tapete que eu havia guardado por anos. As tintas e pincéis saíram da embalagem com a reverência silenciosa de algo sagrado. Um canvas em branco me esperava no cavalete. Eu não pintava havia mais de 2 anos. Não era só por falta de tempo ou exaustão. Era pelo quão pequena eu me sentia naquela casa, pelo quão pouco espaço me era permitido ocupar.
A arte tinha se tornado um luxo, algo desnecessário, esquecido. Agora, parecia oxigênio. Eu estava arrumando minhas paletas quando a campainha tocou. Quase não atendi, mas atendi. Minha mãe estava ali, sozinha, segurando algo envolto em papel de seda. Não vou demorar, disse em voz baixa. Acabei de encontrar isso. Ela desdobrou o embrulho e me entregou um porta-retrato. Era uma foto da minha exposição no último ano da escola. Eu em pé diante da minha pintura, segurando uma fita azul, sorrindo como se acreditasse que aquilo importaria para sempre. Você estava tão orgulhosa, ela sussurrou. Nós estávamos errados. Não respondi. Apenas olhei a foto, lembrando da versão de mim que existia antes de turnos no banco, de faturas e de aprender a sobreviver em silêncio. Achei que talvez você quisesse de volta, ela completou. Assenti, peguei a foto das mãos dela e a coloquei na prateleira do ateliê sem dizer nada. Ela ficou ali mais um instante, depois se virou e desceu a garagem de volta. Não a segui. Em vez disso, fechei a porta, caminhei até o cavalete e segurei o pincel. A tela ainda estava em branco, mas a luz estava boa. No primeiro dia do mês, enviei o aviso de aluguel. Foi curto, profissional, sem espaço para mal-entendidos. Pagamento devido a Vanquish Properties LLC. Valor de mercado. Prazo de carência, 5 dias. Multa por atraso aplicável. Apertei e enviaram com uma sensação estranha, não de culpa, mas de clareza, de uma finalização silenciosa. Eu não estava mais esperando que eles fizessem a coisa certa. Eu apenas fazia aquilo para o que me haviam treinado. 2 dias depois, Ezra me encaminhou um e-mail da Aspen. Ela havia se candidatado a uma vaga de recepcionista em um salão local. E tinha usado meu nome como referência. Aprovei o pedido sem comentar. Naquela noite, Naomi apareceu com comida chinesa, rolinhos primavera extras, e espalhamos tudo pela minha mesa de jantar. 1 hora depois, Ezra chegou com refrigerantes gelados e a impressão do primeiro relatório trimestral da LLC. Tecnicamente, você está dando lucro, disse ele, erguendo a sobrancelha. Nunca pensei que seu arco de vingança viraria um negócio de verdade. Eu ri de verdade, e me recostei na cadeira. Eles me ensinaram a guardar recibos, respondi. Eu só levei isso um pouco além. Naomi sorriu. Talvez até demais. Talvez não o suficiente, acrescentou Ezra. Erguemos os copos e brindamos a começos ruins com finais melhores. Mais tarde, quando a louça já estava lavada e a casa mergulhada em silêncio, abri a gaveta do arquivo e deslizei a cópia do aviso de aluguel para dentro da pasta marcada enviados. Era o primeiro documento que eu criava sem medo, preso a ele. A casa estava tranquila. Minha conta, estável. Meu pincel descansava limpo ao lado de uma tela meio coberta em laranja profundo e azul acinzentado. Amanhã, eu a terminaria. Mas naquela noite, deixei o silêncio ser só meu. O ateliê cheirava a recomeço, tinta fresca, madeira crua, um toque de terebintina que me lembrava a faculdade. Fiquei no centro do espaço, a luz do sol atravessando as janelas altas, e permiti-me absorver tudo aquilo. Meu. Inteiramente meu. Eu havia assinado o contrato em nome da Vanquish Properties. A LLC tinha ativos agora. Renda estável vinda de uma hipoteca que eles acharam que me quebraria. Em vez disso, foi o que construiu isso. Desempacotei primeiro os pincéis, alinhei-os por tamanho, por memória. Pendurada perto da entrada, coloquei a foto que minha mãe me dera não por apego, mas como testemunho, registro de quem eu tinha sido antes de me tornar essa versão de mim mesma. Quando mergulhei o primeiro pincel na cor, minha mão não tremeu. Pintei durante toda a tarde. Traços largos, sem plano, apenas movimento. A luz mudou, as sombras se alongaram. Meu celular vibrou uma vez no balcão. Limpei as mãos e fui ver. Uma mensagem no grupo da família, não lida desde que eu saí. Você vem para o jantar? Precisamos conversar. Os turnos da Aspen foram cortados. Estamos tentando nos recuperar. Não esqueça que a hipoteca vence logo. Olhei para a mensagem por um instante, depois digitei. O aluguel vence no dia 1º. Multas por atraso se aplicam. Em seguida, bloqueei a conversa.
Sem mais explicações, sem mais negociações, apenas silêncio. Desliguei o celular, coloquei-o na gaveta embaixo da mesa do ateliê e dei um passo atrás para observar o que eu havia criado. Não estava terminado. Não precisava estar. O silêncio do estúdio não era vazio. Era conquistado. Quando segurei o pincel novamente, percebi, aquilo não era vingança. Era retorno. As semanas se fundiram em um ritmo que pertencia só a mim. As manhãs começavam com café na cozinha iluminada pelo sol. As noites terminavam com tinta nas mãos e calma no peito. Ezra aparecia às vezes com seu sorriso preguiçoso e comentários sarcásticos. Naomi me arrastava para comer macarrão de madrugada quando achava que eu estava trabalhando demais. Eu não me sentia só. Pela primeira vez, eu estava livre. Mas a liberdade trazia ecos. Numa tarde, enquanto equilibrava recibos da Vanquish Properties, notei os números. Os pagamentos eram consistentes, sempre dentro do prazo de carência, mas nunca adiantado. Sempre contados, sempre de má vontade. O silêncio entre nós havia se tornado transacional, mas ainda assim, eram transações, e isso nos mantinha ligados. Uma batida na porta interrompeu meu foco. Dessa vez não eram eles. Era a senhora Vega, segurando uma pasta. Novos imóveis, Xiaomin disse, entrando. Achei que você poderia se interessar. Ergui a sobrancelha. Vai me recrutar para o mercado imobiliário agora? Ela sorriu. Você já está fazendo isso. Melhor começar a ganhar mais do que apenas cheques de aluguel. Folheei a pasta. Sobrados, pequenas casas, apartamentos. Todos de bancos, subvalorizados, à espera. Meus dedos pararam sobre um modesto de 2 quartos com varanda na frente. Comece pequeno, ela aconselhou. Diversifique. Proteja-se. Assenti devagar. A Vanquish Properties tinha começado como sobrevivência. Agora, parecia uma fundação. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto. O pensamento girava sem parar. Eles haviam me ensinado disciplina, mas eu a transformei em arma. Eles me deram faturas, e eu as transformei em registros. Eles me empurraram para a escassez, e eu encontrei abundância. Talvez esse fosse o retorno mais verdadeiro. No domingo seguinte, passei de carro pela minha antiga rua. Não para parar, só para ver. O quintal estava descuidado, o carro de Aspen parado torto na garagem, cortinas cerradas. Por um instante, me perguntei se eles espiariam, se me veriam, mas ninguém apareceu. Continuei dirigindo. O ateliê me esperava com sua tela inacabada. O laranja se aprofundando em fogo, o azul se acalmando em brisa. Meu pincel pairou, depois se moveu com certeza. Dessa vez, eu não pintava para escapar. Eu pintava porque podia. Meses depois, estava nesse mesmo estúdio, com Naomi e Ezra ao meu lado, cada um segurando uma taça de champanhe barato. No cavalete repousava uma série completa, 6 telas, cada uma reflexo do último ano. Fragmentos de faturas, traços de luz lavanda da lâmpada de sal, silhuetas de portas se fechando e se abrindo. Uma exposição, disse Naomi com firmeza. As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam comprar isso, corrigiu Ezra, sorrindo de lado. Eu ri, balançando a cabeça. Nunca foi sobre vender. Tudo é sobre vender, retrucou Ezra, rindo. Talvez ele estivesse certo, talvez não. Mas quando o sol da tarde inundou o estúdio, eu soube de uma coisa. Aquilo era meu. Cada pincelada, cada recibo, cada linha de defesa que eu transformei em arte. O silêncio que preenchia o estúdio não era a ausência das vozes deles. Era a presença da minha.